Existe uma parte de você que você não conhece, uma parte que toma decisões por você, sussurra no seu ouvido e, às vezes, puxa o seu tapete bem na hora em que tudo parece estar dando certo. Talvez você já tenha vivido isso. Você está num dia bom, sentindo a paz, a produtividade fluindo, o sol entrando pela janela. Você se sente no controle, finalmente. E então, do nada, uma nuvem escura surge na sua mente. Uma pequena crítica de alguém se transforma numa ofensa mortal. Uma tarefa simples se torna um monstro paralisante de procrastinação. Você se pega iniciando uma briga com alguém que ama, por um motivo que, 5 minutos depois, você nem consegue mais justificar. A calma se vai, a clareza desaparece, e no lugar fica um sentimento amargo de confusão e frustração consigo mesmo. Você olha para o estrago e se pergunta: por que eu fiz isso? Não era o que eu queria. Parece que outra pessoa assumiu o volante, alguém que não torce por mim. Alguém que parece gostar do caos, da dor, da autossabotagem. Será que existe um inimigo morando dentro de mim? Por que eu repito os mesmos erros, sabendo exatamente onde eles vão me levar? O que é essa força que me impede de ser a pessoa que eu tanto desejo ser? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho e não está ficando louco. Você apenas ainda não foi apresentado a um dos conceitos mais poderosos e assustadores da psicologia. A ideia de que dentro da nossa mente existe um porão escuro, um lado sombrio que guarda tudo aquilo que não queremos ver. Um lugar que o pai da psicanálise, Sigmund Freud, começou a desvendar. E ele descobriu que, enquanto você ignora o que está nesse porão, é ele quem controla a sua casa. É ele quem manda na sua vida. Mas isso não precisa ser assim para sempre, porque a jornada para tomar as rédeas da sua vida começa com um ato de coragem, acender uma luz nesse escuro. E hoje, nós vamos fazer isso juntos. Se isso faz sentido até aqui, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. Para entender essa força oculta, precisamos viajar no tempo, para Viena, no final do século XIX. Uma cidade de bailes, de cultura, mas também de uma rigidez social sufocante. Nesse cenário, um médico chamado Sigmund Freud começou a receber pacientes, principalmente mulheres, que sofriam de sintomas que a medicina da época não conseguia explicar. Paralisias que não tinham causa física, cegueiras sem problemas nos olhos, uma ansiedade profunda e crises de choro que pareciam vir do nada. Os outros médicos desistiam, chamavam de histeria, uma palavra que usavam para invalidar o sofrimento delas. Mas Freud foi diferente. Ele escutou. Ele escutou por horas, dias, anos, e ele começou a perceber um padrão. Essas pessoas não estavam inventando. A dor delas era real. O problema não estava no corpo, mas em outro lugar. Um lugar que ninguém estava olhando. Um lugar dentro da mente, mas fora do alcance da consciência. Freud propôs uma ideia revolucionária. A nossa mente é como um iceberg. A pequena ponta que vemos acima da água é a nossa mente consciente. É tudo aquilo que sabemos sobre nós mesmos, nossos pensamentos, nossas decisões racionais, o que estamos sentindo agora. É o nosso eu do dia a dia. Mas a parte gigantesca do iceberg, a maior parte, está submersa, invisível. Esse é o inconsciente. E é nesse lugar escuro e profundo que a verdadeira força que nos move reside. Lá estão guardadas as memórias que reprimimos porque eram dolorosas demais. Os desejos que consideramos vergonhosos ou inaceitáveis. Os traumas de infância que nosso cérebro escondeu para nos proteger. As pulsões mais primitivas, os instintos animais que a sociedade nos ensinou a negar. Esse inconsciente é o seu lado sombrio. Não porque ele seja mau, mas porque ele é desconhecido. É a parte de nós que opera nas sombras. E o grande insight de Freud foi que nada que é guardado nesse porão fica quieto. Pelo contrário, tudo o que é reprimido, tudo o que é jogado para debaixo do tapete, continua vivo, pulsando e buscando uma forma de sair. E como ele sai? Ele sai através dos sintomas inexplicáveis, como os das pacientes de Freud. Sai através da ansiedade que você sente sem motivo aparente. Sai através daquela tristeza profunda que te visita em dias de sol. Sai através dos seus sonhos mais estranhos e perturbadores. E, principalmente, sai através da autossabotagem. Quando você estraga um relacionamento bom,
quando procrastina aquele projeto que poderia mudar sua vida, quando come em excesso mesmo sem fome, quando bebe para esquecer. Tudo isso são manifestações do seu inconsciente. É o seu lado sombrio gritando por atenção, tentando te dizer algo que a sua mente consciente se recusa a ouvir. Ignorar essa parte de nós é como tentar navegar um navio prestando atenção apenas na pontinha do iceberg que está visível. Cedo ou tarde, você vai bater na parte submersa. Você vai naufragar sem nem entender o porquê. A proposta de Freud, e a nossa proposta hoje, não é eliminar esse lado sombrio. Isso é impossível. A proposta é conhecê-lo. É mergulhar nessas águas escuras, com coragem e compaixão, para entender o que ele quer, o que ele precisa e por que ele age da maneira que age. Porque só quando você conhece o seu inimigo, ele deixa de ser um inimigo e pode se tornar um aliado. Para tornar isso mais claro, Freud desenvolveu um mapa dessa nossa geografia interna. Ele disse que nossa personalidade é formada por 3 forças que estão em constante batalha dentro de nós. Imagine 3 personagens morando na sua cabeça. O primeiro personagem é o id. Pense no id como um bebê recém-nascido ou um animal puro. Ele não tem moral, não tem paciência, não tem noção do que é certo ou errado. Ele opera com base no que Freud chamou de princípio do prazer. O id quer o que quer, e quer agora. Ele é a fonte de toda a nossa energia psíquica, de todas as nossas pulsões e desejos mais básicos. Fome, sede, desejo sexual, agressividade. Se você está numa reunião de trabalho chata e sente uma vontade imensa de gritar e sair correndo, esse é o seu id falando. Se você vê uma sobremesa deliciosa e sente o impulso de comer tudo, mesmo sabendo que vai passar mal, é o id. Ele é puro instinto, egoísta e irracional. Ele é o coração pulsante do nosso lado sombrio. O segundo personagem é o superego. O superego é o oposto direto do id. Ele é o juiz interno, o policial moral. Ele começa a se formar na infância, a partir das regras, dos nãos, dos castigos e dos elogios que recebemos dos nossos pais, da escola, da religião, da sociedade. O superego é a voz da consciência que diz: você não pode fazer isso. Isso é errado. O que os outros vão pensar? Você deveria ter vergonha. Ele é a fonte da nossa culpa, do nosso perfeccionismo, da nossa autocrítica feroz. Enquanto o id busca o prazer a qualquer custo, o superego busca a perfeição moral, também a qualquer custo. Ele quer reprimir todos os impulsos do id que considera inadequados. Agora, imagine a guerra civil que acontece dentro de você. De um lado, o id gritando, eu quero. Do outro, o superego gritando de volta, você não deve. Quem gerencia essa bagunça? Aí entra o terceiro personagem, o ego. O ego é o nosso eu consciente, o executivo da nossa personalidade. Ele é o único que tem contato com a realidade externa. A difícil missão do ego é ser o mediador. Ele precisa encontrar uma maneira de satisfazer os desejos do id, sem ofender a moralidade rígida do superego, e fazendo tudo isso de uma forma que seja realista e aceitável no mundo real. Ele opera pelo princípio da realidade. Vamos a um exemplo prático. Você está no trabalho e seu chefe te humilha na frente de todos. O seu id, primitivo e agressivo, quer pular na mesa e gritar com ele. O seu superego, moralista, diz: engula o choro, seja profissional, pessoas boas não fazem escândalo. Você vai perder o emprego. O seu ego, o mediador, ouve os dois lados e tenta achar uma solução. Ele pode decidir que você vai esperar a raiva passar, vai marcar uma conversa particular com seu chefe para expressar seu descontentamento de forma assertiva. Ou talvez ele decida que você vai desabafar com um amigo depois do expediente. O ego tenta encontrar uma saída saudável. Mas e quando o ego falha? E quando o conflito entre o id e o superego é tão forte que o ego não dá conta? É aí que o lado sombrio assume o controle. Se o seu id está faminto por reconhecimento e o seu superego te diz que você não merece, o conflito pode gerar uma ansiedade paralisante. Se o seu id sente uma raiva reprimida da infância e o seu superego proíbe qualquer expressão de raiva, essa energia precisa ir para algum lugar. E ela vai.
Ela se transforma naquela briga que você comprou com seu parceiro por causa da toalha molhada. A toalha não era o problema. O problema era a guerra interna que você não estava vendo. Se até aqui essa história te fez refletir, imagina o que vem nos próximos vídeos. Se inscreve para não perder nada. Então, como exatamente esse lado sombrio, essa guerra entre id e superego, nos controla no dia a dia? O ego, para não enlouquecer com essa briga constante, desenvolve estratégias. Freud chamou essas estratégias de mecanismos de defesa. Eles são como seguranças automáticos da nossa mente, que agem sem que a gente perceba para nos proteger da ansiedade e da dor desse conflito. O problema é que, embora eles nos protejam no curto prazo, no longo prazo eles distorcem a realidade e nos mantêm presos nos mesmos padrões. Vamos conhecer alguns dos mais comuns. Talvez você se reconheça em alguns deles. O primeiro e mais fundamental é a repressão. É o ato de empurrar uma memória, um desejo ou um sentimento para o porão do inconsciente. Você não decide esquecer. A sua mente faz isso por você, para te poupar. Alguém que sofreu um abuso na infância pode não ter nenhuma memória consciente do evento. Não é que a memória sumiu. Ela está lá, no escuro, influenciando seus relacionamentos, sua confiança, sua autoestima, sem que a pessoa saiba a origem de seus problemas. Outro mecanismo muito poderoso é a negação. É quando nos recusamos a aceitar uma realidade que é óbvia para todos ao nosso redor. É o fumante que diz, esse cigarro não me faz mal, mesmo tossindo todas as manhãs. É a pessoa em um relacionamento abusivo que diz, ele me ama, ele só tem um temperamento difícil. A negação é um escudo frágil contra uma verdade dolorosa demais para ser encarada. Depois temos a projeção. Esse é fascinante. A projeção acontece quando pegamos uma característica nossa que não aceitamos, um impulso do id que o nosso superego odeia, e a enxergamos nos outros. Sabe aquela pessoa que vive acusando todo mundo de ser falso e traiçoeiro? Muitas vezes, ela está projetando seus próprios impulsos de falsidade, que ela não consegue admitir em si mesma. Aquele chefe que acusa a equipe de ser preguiçosa pode estar lutando contra a sua própria falta de motivação. É como se a mente dissesse, eu não sou o problema, eles é que são. Isso alivia a culpa, mas nos impede de olhar para as nossas próprias sombras. Existe também o deslocamento. É quando você redireciona um sentimento, geralmente raiva, para um alvo mais seguro. Seu chefe te humilha, de novo. Seu id quer explodir, mas seu ego sabe que isso resultaria em demissão. Então, você segura a raiva o dia todo. Chega em casa e seu filho derruba um copo de suco no chão. E você explode com ele, com uma fúria desproporcional. A criança se torna o alvo seguro para uma raiva que pertencia a outra pessoa. Você já fez isso? Já explodiu com alguém que ama por algo pequeno, porque estava carregando um peso de outro lugar? Esse é o seu lado sombrio vazando pelo lugar errado. E por fim, a sublimação. Esse é considerado o mecanismo de defesa mais saudável. É quando o ego consegue pegar a energia primitiva e inaceitável do id e canalizá-la para algo socialmente aceitável e produtivo. Uma pessoa com fortes pulsões agressivas, id, pode se tornar um cirurgião de sucesso, um atleta de alta performance ou um açougueiro. A energia agressiva é a mesma, mas ela foi sublimada, transformada em algo útil. Um desejo intenso por exibicionismo pode ser sublimado na carreira de um ator ou de um artista. Esses mecanismos operam o tempo todo, sem a nossa permissão. Eles são a prova de que não estamos no controle total, e às vezes o inconsciente é tão forte que ele rompe essas defesas em pequenos deslizes. Freud chamou isso de atos falhos. É quando você quer dizer uma coisa e diz outra. Quando chama o parceiro atual pelo nome do ex. Quando esquece o aniversário de alguém de quem você secretamente não gosta. Esses não são simples erros. São mensagens do porão. São pistas que o seu lado sombrio deixa vazar, revelando seus verdadeiros sentimentos. Então, estamos condenados a ser marionetes do nosso inconsciente? Estamos fadados a viver sendo controlados por essa sombra? A resposta de Freud e a esperança que ele nos deixou é um sonoro não. Mas a liberdade tem um preço: a autoconsciência. A cura, a integração, o ato de tomar as rédeas da própria vida
Começa com a decisão de parar de ignorar. A solução não é matar o id. Ele é nossa fonte de energia vital, de paixão, de criatividade. A solução não é destruir o superego. Ele nos dá um senso de moral e nos permite viver em sociedade. A solução é fortalecer o ego. É transformar o ego de um mediador estressado em um líder sábio e compassivo. E como se faz isso? O primeiro passo é a autoobservação sem julgamento. Comece a agir como um detetive da sua própria mente. Quando você sentir uma emoção desproporcional, uma raiva súbita, uma tristeza profunda, uma ansiedade aguda, pare por um instante. Em vez de reagir no piloto automático, pergunte-se: o que realmente está acontecendo aqui? O que essa emoção está tentando me dizer? Qual desejo do meu id está sendo frustrado? Qual regra do meu superego está sendo quebrada? De onde vem isso? No começo, não haverá respostas claras, mas o simples ato de perguntar já começa a tirar o poder do inconsciente. Você está acendendo uma pequena vela no porão. O segundo passo é a linguagem. O inconsciente não fala português. Ele fala a língua dos símbolos, dos sentimentos, das imagens. É por isso que a análise dos sonhos era tão importante para Freud. Seus sonhos são uma janela direta para o seu lado sombrio. Comece a anotar seus sonhos, mesmo que pareçam absurdos. Com o tempo, você pode começar a ver padrões, medos e desejos que se repetem. Outra ferramenta poderosa é a escrita terapêutica. Pegue um caderno e escreva livremente sobre o que você está sentindo, sem filtros, sem se preocupar com a gramática ou em fazer sentido. Deixe o id falar no papel. Deixe a raiva, a tristeza, a vergonha virem à tona. É uma forma segura de dar voz ao que está reprimido, sem que isso cause estragos na sua vida real. O terceiro passo, e talvez o mais difícil, é a aceitação compassiva. Você vai descobrir coisas sobre si mesmo que não vai gostar. Vai descobrir que sente inveja, raiva, cobiça. Vai descobrir medos infantis e desejos que considera vergonhosos. A tendência do superego será te atacar com críticas e vergonha. Como você pode sentir isso? Você é uma pessoa horrível. É aqui que você precisa intervir com compaixão. Entender que esses sentimentos não fazem de você uma pessoa má. Eles fazem de você um ser humano completo. O lado sombrio não é um monstro a ser morto, mas uma parte ferida de você que precisa ser ouvida e acolhida. É a criança interior que foi negligenciada, o adolescente que foi reprimido. Acolher sua sombra é acolher a si mesmo por inteiro. Essa jornada de integração não é fácil nem rápida. É o trabalho de uma vida. É um processo de, pouco a pouco, trazer o que está no escuro para a luz da consciência. E cada vez que você faz isso, um pedaço do controle volta para suas mãos. A ansiedade inexplicável começa a ter nome. A autossabotagem começa a perder a força. As reações desproporcionais começam a diminuir. Você não deixa de ter um lado sombrio, mas ele deixa de te controlar. Ele passa a ser uma fonte de informação, de profundidade, de autoconhecimento. Me conta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido. Sua experiência pode ajudar alguém que precisa ouvir isso hoje. A grande lição de Freud é que a verdadeira liberdade não vem de ser perfeito, mas de ser inteiro. Ser inteiro significa reconhecer e abraçar todas as partes de nós, a luz e a sombra, o anjo e a fera, o id e o superego. É parar de lutar a guerra civil dentro de nós e começar a negociar a paz. E essa paz só é possível através do conhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase antiga como a filosofia é o resumo de toda a psicanálise. Olhe para dentro. Tenha a coragem de descer ao seu próprio porão, porque é lá, no escuro, que você vai encontrar a chave para a sua própria liberdade. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve para fazer parte dessa comunidade que acredita em mudança. O que você ouviu hoje é só o começo para uma mudança. Esse vídeo aqui do lado pode responder algo que talvez você nem sabia que precisava entender. Clica agora e descubra.